Fala galera, estamos em mais um dia de PodFlim, o podcast oficial da Flim. Hoje nós temos um convidado especial. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas todos são muito especiais e tem o Daniel também. E aí galera, hoje é super especial. Nós estamos aqui com o Márcio Jardim, secretário municipal de educação, e hoje a gente vai ter aquele bate-papo super especial sobre a Flim, sobre literatura, sobre vários assuntos. E seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês. Como é viver essa atmosfera da Flim, isso tudo que é a demanda da educação, que a gente passa o ano voltado com essa expectativa? Fala pra gente. É muito gratificante, né? Participar de um evento assim que celebra as letras, que celebra o livro, né? A literatura. Então, é de fato uma aura muito envolvente, né? Esse ambiente de a gente estar ali envolvido com debates, com boas discussões, com reflexão, né? Com essa coisa de despertar a mente, a consciência, né, para aquilo que os livros possibilitam a vida das pessoas, dos estudantes, das crianças. Então, é algo assim, muito gratificante. A gente faz muitas coisas na atividade da secretaria que realizam. Né? Você poder realizar sonhos, né? Materializar esperanças, né? Mas, de fato, a Flim, eu diria que ela é um pouco a síntese de tudo isso. Né? Ela é a síntese da escola com a sala de aula. Então, é, de fato, um momento muito especial. E qual é o seu contato com a leitura? No meio dessa doideira que é organizar a Flim, você consegue ter um tempinho? Eu sempre gostei de ler, sempre desde de criança, e na minha experiência de vida, onde eu nasci, vivi até meus 15 anos, eu pude encontrar no caminho uma biblioteca. Era uma biblioteca pública, então eu frequentava muito essa biblioteca e daí eu lia e fui lendo muitos clássicos da literatura, da ciência política, né? Então eu sempre cultivei bastante esse hábito de ler. É uma coisa que eu gosto. Eu sempre digo que eu leio menos do que gostaria e menos do que eu preciso, porque eu acho que as pessoas precisam ler sempre mesmo. E eu gostaria de ler mais. Mas eu sempre leio, e eu tenho mania quando eu digo de devia ler mais, é porque eu tenho mania de comprar livro e não ler, por exemplo. Igual a todo mundo. Eu queria ter lido pelo menos, mas eu guardo sempre livro com muito carinho. Então, uma coisa que eu não gosto de emprestar, não me peça emprestado, é livro. Tá? Falei livro, eu falei. Se me peça de presente, eu vou e compro e dou, mas não me peça emprestado. Foi isso qualquer coisa, mas livro eu não gosto de emprestar pra ninguém, não. E você faz anotação em livro? Tipo, rabisca, passa marca-texto? Já fiz muito. Quando estudante, eu fazia muito isso. Hoje eu faço menos. Mas eu tinha aí, porque isso é muito legal para você também fixar, né? Assim, aprender né? Um conteúdo de determinado livro, se a gente fizer as anotações ali. Já fiz muito. Hoje menos, que é uma leitura, hoje eu diria já mais dinâmica, ele vai lendo. Mas na minha época de estudante, os meus livros eram bem rabiscados. Sim. E você gosta de uns livros mais sérios, né? Você não gosta de, tipo, uma comédiazinha? Não. Um romance? Não. Um romance, assim, uma vez ou outra e tal, acho que dá pra ler. Mas eu gosto mais de ciência política, coisas que são menos de ficção, né? Minhas predileções. Maravilha. E assim, de livro que marcou, você gostaria de citar algum, dizer assim, esse livro aqui é o livro que marcou e que eu me apaixonei, que minha vida pode ser dividida entre o antes e depois dessa experiência? Eu acho que um livro muito marcante para mim, até hoje, é a Bíblia. Sim. Primeiro porque a Bíblia é um livro de muita história, né? Toda a parte do Antigo Testamento é muita história, tem muita filosofia, né? Sim. E é um livro que tem resposta para tudo. Sim. No sentido, né, daquilo que você busca na sua transcendência, na fé, na forma de ver o mundo, as coisas. Então, a Bíblia é um livro que certamente, né, me marcou. Mas, assim, numa perspectiva mais literária, histórica, eu acho que tem outros títulos que eu acho que são importantes. Assim. Por exemplo, eu acho que você, para entender o Brasil, compreender o Brasil, a formação da sociedade brasileira, você tem que ler 3 livros. Aliás, 4. Eu vou incluir mais um aqui. Um é do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. E incluo um 4, que é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Sim. Acho que esses 4 livros a gente vai entender a formação da sociedade brasileira. Sim. Se você quiser entender o Brasil, você precisa ler esses 4 livros. A partir deles, acho que você vai ter uma boa base de compreensão, de entendimento
na formação da sociedade brasileira, o porquê que nós somos assim como sociedade, como foi que nós chegamos até aqui. Acho que esses 4 livros eles foram muito fundamentais para despertar em mim uma consciência política e para despertar em mim um lado na história, porque eu acho que todo mundo na vida tem um lado na história. E esses 4 livros, eu incluí um terceiro porque ele é bem depois, um quarto, aliás, porque ele é bem depois que foi o povo brasileiro. Esses outros 3 são livros já mais antigos e mais consagrados, digamos assim, nas bibliografias, né, de estudo na academia. Mas quem puder, assim, leia. Quem já leu, releia, porque é bom vale a pena revisitá-los, claro. Sim, e de um lado a gente tem a Bíblia, que acaba sendo o norteador da sociedade ocidental praticamente toda, né? Que isso teve uma influência muito forte. E aí, para a sociedade brasileira, a gente já tem mais essas indicações. Você me mencionou uma coisa interessante, que a Bíblia é isso, você falou, para a sociedade ocidental, ou seja, para um lado do globo terrestre. E é uma coisa que eu tenho falado, que a nossa sociedade ela é fortemente influenciada, óbvio, pela Bíblia, né? Então a visão cristã, porque o velho mundo do Ocidente já tinha essa influência cristã, e na colonização essa carga foi muito pesada. E sobretudo no Brasil, há uma carga muito pesada. Então, como o cristianismo ele é a principal religião no Brasil, a gente tende assim, a você imerso naquilo que é seu, você tende a achar que isso se sobrepõe às outras coisas. Então, há uma visão equivocada, inclusive, de que, por exemplo, a religião cristã é a maioria no planeta. E não é. Não é. Longe de ser. Exatamente. Acho que nem nunca foi. Nunca foi. Mas as pessoas... Eu estou dizendo isso por mim, porque durante muito tempo eu achava que a maior parte das religiões do planeta eram religiões cristãs e não são. Né? É o que a gente cresce ouvindo, né? Então... Exatamente. Porque querendo ou não, a gente acaba puxando a sardinha para esse lado, né? Por isso, daí a importância de que a gente tenha, por exemplo, uma escola laica. Uma educação laica, né? Isso está posto na Constituição brasileira e assim, não há que se confundir escola laica com as pessoas não terem religião. Não. As pessoas podem ter as suas religiões. O que você não pode é transformar o espaço institucional, e a escola é um espaço institucional, como o espaço da sua religião. Isso porque eu sempre dou exemplo. Imagine se você, como um cristão brasileiro, vá para um outro país cuja religião oficial não é a cristã. Você for para um país muçulmano, por exemplo, em que as mulheres usam burca, em que tem uma série de valores, né, que se chocam com os nossos valores liberais, ocidentais, cristãos, como é que você aceitaria? Você não vai aceitar, você vai aceitar isso, o maior absurdo do mundo. Então, por isso a importância de se preservar a laicidade da escola, a laicidade dos espaços institucionais. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E querendo ou não, pelo menos assim, na minha visão, eu vejo o seguinte... A história, ela está muito relacionada com as religiões em si. Ela acaba tendo essa mistura que vai acontecendo, seja a história europeia, seja a história africana, porque o Brasil recebe, né, seja a história indígena dos povos originários, a gente recebe toda essa carga que está muito misturada com os fatores religiosos. E que o aprendizado disso faz parte também do ambiente escolar, mas não de catequização ou de influência religiosa, mas sim do aprendizado sobre as múltiplas origens, inclusive religiosas, que nós temos no Brasil. Né? Isso teve muito presente na FLIM do ano passado, né? E vai estar esse ano também. A história, porque quando a gente fala de história, não tem como não falar da religiosidade africana, da influência que isso teve, né? Nós vamos ter, inclusive, a nossa exposição Os Últimos Navios Negreiros, que é belíssimo para a gente compreender e entender essa ancestralidade, né? A indígena ancestralidade do elemento africano na formação da sociedade brasileira e dessa influência que tem inclusive nas religiões, no catolicismo muito forte, essa coisa da mistura, da miscigenação, né, das religiões no Brasil, elas sofrem naturalmente da influência africana e de elementos também indígenas. O sincretismo, isso acontece. É sincrético, é muito sincrético. Se você olhar hoje, por exemplo, isso é muito comum nas religiões chamadas neopentecostais, o ritual delas é absolutamente sincrético, totalmente sincrético. Agora, as pessoas podem não compreender. Se elas forem ver um pouquinho a história, estudar um pouco a história, você já vai compreender de cara que aquilo ali
São um elemento elementos africano culturais, que sim, que sim. se misturou. Sim, sim. Né? E assim tem muito, por exemplo, no catolicismo, né? O sincretismo tá o carnaval é o quê? O carnaval é uma festa, né, que surge como uma festa religiosa, Sim, vira uma festa pagã. Exatamente. É o sincrético, né? Sim, exatamente. Isso está presente muito nas religiões. E a Flim dialoga um pouco com isso na medida em que a gente constrói esse debate do espaço territorial. Maricá, aqui a gente constrói a nossa história. Aqui a gente escreve a nossa história. Né? Porque a história é isso. A história da sociedade brasileira, de Maricá, ela é exatamente essa formação daquilo que o Darcy Ribeiro dizia que... o Darcy Ribeiro falava, esqueça essa coisa de civilização greco-romana, que é o berço da nossa civilização, esquece isso. O Brasil isso está no livro Povo Brasileiro, que ele escreveu, aliás, aqui onde nós estamos, aqui nessa casa, né? Verdade. Bom lembrar sempre. Temos o grande privilégio de estar aqui. Pô. E aí o Darcy Ribeiro diz, nós somos uma civilização própria nos trópicos. O Brasil, a formação nossa é diferente. O Brasil é um pouco diferente. Então, é uma civilização que se formou aqui nos trópicos, né? Sim, maravilhosa, belíssima, né? Eu sou muito amante do meu país, das belezas do nosso país, das riquezas do nosso povo, né? Agora, infelizmente, as nossas elites, como também dizia o Darcy Ribeiro, é a tristeza, né? O Brasil é uma das elites mais perversas, mais nojentas que existe no mundo. A nossa elite, infelizmente, a cultura... a colonizadora incutiu na cabeça da nossa elite algo que realmente impede o nosso país de ser um país com mais justiça social, um país, sabe, em que as pessoas no andar de baixo da pirâmide social possam exercer oportunidades, direitos, cidadania em função da nossa elite. O Brasil não é um país cuja a nossa elite econômica tenha virado também uma elite cultural, não é. Você chega na Europa, nos Estados Unidos, a elite econômica ela é uma elite cultural também. Ela consome teatro, ela consome ciência, ela consome música clássica. Aqui não. A nossa elite não gosta disso. A nossa elite tem sempre muito mau gosto para as coisas, né? E a nossa elite é jeca, a nossa elite ela é brega, ela é de uma jequice. O cara da elite, ele quer se afirmar a sua condição econômica, ele usa aqueles cintos horrorosos com relógio enorme. Umas coisas horrorosas, jecas, né? Se você olhar a elite econômica europeia, a elite econômica norte-americana, você vai ver que não tem essas coisas, porque eles desenvolveram culturalmente. Então a nossa elite, ela só tem dinheiro, mas ela não tem cultura. Sim. E isso é uma tragédia para o nosso país. Porque se a gente tivesse uma elite que pelo menos entendesse que para ela viver melhor, para ela ter segurança em casa, de que ela não precisasse se cercar para viver e para morar em condomínios com muralhas, com não sei o que, era só ter mais justiça social. Sim. É só ter mais igualdade de oportunidade para as pessoas. Ela ia viver muito melhor e muito mais segura. Sim. Mas o que ela faz hoje? Ela detona o país, que ela própria é responsável pela situação, e vai embora para a Europa. É verdade. Como, aliás, nós tivemos assim, um fenômeno migratório hoje para a Europa, para Portugal, sobretudo, né? O brasileiro sai daqui, vai para Portugal, vai para a Espanha, vai para os Estados Unidos, né? Morrendo de vergonha do Brasil. Essas pessoas, essa elite que é culpada exatamente por esse estado de coisa que nós vivemos aqui. Com certeza. Eu queria dar uma cortadinha no assunto. Não vou dar uma cortada, né? Mas como você falou de cultura, eu queria saber... O que você entende de literatura, por literatura? O que você acha que é? O que significa para você? A literatura é um vasto mundo, né? A gente não pode compreender literatura como algo que também tem um certo conceito, uma visão elitista, né? A literatura da academia. A literatura é algo muito mais vasto. Né? Você tem literatura popular, você tem uma série de... eu acho que é todo um amálgama de coisas que formam um conjunto de tudo que a gente pode fazer e ter como literatura. Né? Não é só aquilo que a gente imagina das letras, então das academias e tal, não. É algo muito mais amplo. É dentro desse conceito que eu acho que é a nossa experiência da Flim aqui. A nossa Flim, ela não é só ela não é uma feira de livros. Ela é uma festa literária. E por isso que ela tem música, porque na música tem literatura. E por isso é que ela tem também que ter teatro, porque no teatro você tem literatura. Então é todo um conjunto, sabe? De arte, de cultura e as letras, claro, né? Então eu tenho essa é a minha compreensão, de amplitude. Não é algo, né, que diz respeito a uma visão muito academicista ou acadêmica só, né? Eu tive um professor que falava que isso aqui não é literatura. Harry Potter, tá, galera?
Não, Harry Potter não é literatura, não. Só que a gente começa daqui. Mas é uma visão muito, na minha opinião também, muito restrita do que é. Né? Porque aí você compreende só os clássicos. Não, acho que eu sempre digo, leia, revista, se for revista em quadrinho, tá valendo. Sim. Se for um coquetel daqueles pra você fazer caça-palavras, tudo tá valendo. Tudo tá valendo. Acho que tudo é um acúmulo. Acho que se você extrai daqui conhecimento, tá valendo. Pra mim, com certeza. E abre porta, entendeu? Com certeza. Tentar fazer uma ponte entre o que Lívia falou e o que o Márcio estava falando antes. Márcio, a questão da justiça social e da gente tentar causar um impacto social de equilibrar essa balança. A literatura multicultural, vamos dizer assim, ela é a chave, ela pode ser interpretada como uma chave para que a gente possa realmente transformar a realidade social, realmente... A educação. Sim. A escola. Acho que o que vai transformar é a escola. Sim. A literatura ela é parte desse caminho. Sim. A literatura também é transformadora. Né? Mas o papel da escola na transformação, na formação na primeira infância. Porque essa que é a disputa que a gente tem que fazer. A escola da primeira infância, com a leitura, com a forma... Por que em eventos como esse de Maricá, quando eu estou assim na FLIM, que eu olho aquelas crianças que elas chegam de mão vazias, daqui a pouco elas voltam com essa sacolinha, coitadinhas, que muitas delas vão pesando. Não consegue nem carregar. Não consegue carregar. A gente... É evidente que uma criança daquela não tem a menor dimensão da importância daquilo na vida. Sim. Aquilo para ela ali, ela foi lá, levou... Mas aquilo vai estar presente no imaginário dela, que só vai se expressar nos passos seguintes da sua vida. Sim. Quando eu falava aqui no começo da importância de uma biblioteca na minha vida, então, todos os anos que eu frequentava aquela biblioteca diariamente, eu não tinha a menor dimensão do como ela estava sendo importante para mim, já naquele momento. Só muito depois. Hoje... É que eu digo, como foi importante aquela biblioteca na minha vida? E é exatamente por isso que eu falo assim, esse mundo aqui do livro, que você falava, você está imerso aqui naquele ambiente, de ver isso na formação do imaginário dele, vai ficar ali, sabe, uma centelhazinha que vai sempre acender para ele na vida. Sim, sem dúvida nenhuma. E qual o legado que a gente pode imaginar aí para essa cidade, Maricá, que é uma cidade das utopias, né? Que a gente vê Maricá sendo influência em várias outras cidades do mundo, como no próprio Rio de Janeiro. A FLIM, ela influenciou outras festas literárias em outras cidades. Nós já conversamos aqui agora há pouco com o Roberto e ele estava falando que fora das capitais talvez seja a maior festa literária do Brasil. E isso é um impacto muito grande. Então, qual o legado que a gente... Eu não sei porque ele foi tão modesto. Eu acho que pode botar das capitais. Das capitais também. Porque essas são propostas diferentes. Se você tomar a Bienal do Rio, a Bienal de São Paulo, é uma proposta um pouco diferente da nossa aqui. Acho que uma festa com esse perfil que nós fazemos em Maricá já vai para sua 9ª edição, e cada ano ela foi ganhando propulsão, foi aumentando, elevando o seu perfil, né? E vai chegar esse ano para ser uma festa ainda mais bonita. E o que é bom é isso, é porque a cada ano quem tem a tarefa, o papel de fazê-la, de organizá-la, fica com a obrigação de fazer do melhor. Né? E influenciando, porque isso é legal, influenciando municípios vizinhos e se tornando referência para outras festas literárias. Né? Eu mesmo tive a curiosidade de ir esse ano a Paraty, porque já tem mais de 20 anos, acho que a 22ª edição foi esse ano de Paraty, e eu não conhecia, só acompanhava sempre pela imprensa, esse ano eu fui lá olhar de perto, ver, achei lindo, mas é uma outra proposta, é uma outra coisa, então cada uma tem uma construção diferente a partir da sua realidade, das suas experiências, das possibilidades econômicas também que os governos municipais ou estaduais têm de execução, né? Mas o grande legado que eu penso que fica é para a educação. Para a educação da cidade. Acho que se a gente formar com o tempo, a gente perceber que a cidade é uma cidade leitora, uma cidade que tem curiosidade pelo livro, que tem curiosidade pelas letras, é claro que isso é um processo de longo prazo, de médio e longo prazo. Mas com essas crianças, né, que a gente está formando a partir dessas festas literárias de Maricá, da nossa FLIM, no futuro a gente perceber que essa cidade se tornou uma cidade da leitura, uma cidade que tem curiosidade pela leitura, que gosta da leitura, acho que isso é maravilhoso.
Perfeito. Então, queria agradecer, Márcio, por esse bate-papo e fazer um pedido final aqui para convidar toda essa galera que vai nos assistir para estar na Flim nesses 10 dias aí que nós teremos essa maior e melhor festa literária do Brasil. É isso, ó, todas as linhas escritas e todas as literaturas levam a Maricá entre os dias 1º e 10 de novembro, a nossa 9ª Festa Internacional Literária de Maricá. Tem muita coisa boa, você é convidado para participar com a gente. Chega aqui porque Maricá é uma cidade acolhedora e abraça todo mundo. E a gente, quando abraça todo mundo, a gente é mais feliz. Então venha ser feliz em Maricá. Maravilha, é isso. Valeu, muito obrigado, Márcio.